depois que cheguei, ouvindo o nosso tradicional locutor dos grandes comícios e das grandes concentrações, o Panão. E já me deu uma vontade de sair fazendo campanha a partir de hoje. Nós estamos aqui, meus amigos, para receber, ao lado do presidente Fernando Henrique, o governador, os deputados, o presidente do partido, estamos aqui para receber, com um grande e fraternal abraço, o nosso companheiro Aécio Neves. Aécio Neves, que tem uma biografia, já Aécio, de quase 30 anos, de uma militância e de uma atividade política, que permitiu a ele polir o extraordinário talento que recebeu do berço e que demonstrou nos cargos que ocupou, no Legislativo e no Executivo, na presidência da Câmara e no governo de Minas, e agora no Senado da República. Aécio Neves desponta com uma extraordinária liderança, como um ponto de referência da nossa oposição, da oposição que prepara a alternância do poder e a volta do PSDB ao governo da República. Obrigado. Olha, meu amigo. Olha, hoje eu estou realmente infeliz. E estava me recordando agora aqui, quando o Luiz falava, primeiro eu fiquei feliz com o entusiasmo do Luiz. Está louco para entrar em campanha, já está em campanha e vamos vencer! Mas eu estou feliz porque eu fiquei me lembrando aqui, não foi fácil fazer o PSDB. Foi difícil. Alguns ousaram naquela época. Não era fácil. Nunca as coisas são tão fáceis quanto parece. Mas nós tínhamos lideranças. Nós tínhamos pessoas com quem nós aprendemos. E nós aqui de São Paulo não podemos nunca esquecer nem do Montoro, nem do Maricó. E nós aprendemos com eles. Primeiro, firmeza, honestidade, coragem. Então hoje nós temos esse sentimento de que o partido é um partido nacional. E entre os líderes nacionais nós estamos aqui assistindo a consagração para a direção do partido de um companheiro que nasceu em Minas, vamos dizer que é carioca como eu, mas nasceu em Minas, mas isso não tem a menor importância. Eu nasci no Rio, eu sou paulista. Eu sou paulista. Eu sou brasileiro. E o Aécio hoje simboliza esse PSDB que é brasileiro. E nós estamos aqui por causa disso, porque nós acreditamos que está na hora de vozes fortes, como nós ouvimos aqui há pouco do Luiz, como nós ouviremos dos nossos outros companheiros, falarem com franqueza, dizer as coisas. Inclusive, quando for o caso, dizer, este é ladrão, tem que ir para a cadeia. Muito bem! Quando for o caso. Não é fazer bravata o tempo todo, fingir que é muito ético e depois meter a mão na massa. Não. Mas quando for o caso, temos que ter coragem de dizer as coisas, dando os nomes aos bois. Quando o governo estiver errado, errou. Se acertou, acertou. Nós queremos que o Brasil cresça, que seja bom para o brasileiro. Nós não somos torcidos por quanto pior, melhor. Ao contrário, quanto melhor, melhor. E o melhor somos nós. Nós vamos levar isso. Levar para frente, gente. Eu não quero ocupar mais de segundas palavras. Eu só quero dizer que é a minha alegria pessoal de ver esse partido com tanta dificuldade, continuar firme, unido e com vontade. Aqui a gente tem garra, tem gana, tem coragem. E o Aécio Neves vai nos levar à condução do partido de tal maneira que esse partido se sinta um só. E nós não podemos perder ninguém. Queremos mais gente dentro do partido. Mais gente no partido. Se for aliado, melhor aliado. Com uma condição. Aliado que temos as ideias que coincidem. E não aliados que o povo está sendo mais engrossado. Aliados que tem a mesma visão do mundo. Eu tenho certeza, depois de ver esse encontro essa noite aqui, eu não tenho mais dúvidas. Tanto não tenho dúvidas que eu vou pedir licença a todos
que eu tenho uma outra, simultaneamente, um outro ato, nesse mesmo momento, aqui em São Paulo. Eu tinha a ideia de ficar, pelo menos, para ouvir o Aécio. Mas agora, eu já se viu assim, aqui todos nós vamos dizer a mesma coisa. Nós somos o mesmo. Eu quero, então, apenas pedir que vocês não aplaudam a mim, aplaudam os que vão me seguir, porque eles vão dizer exatamente o que eu penso. E viva a Vitória e viva o PSDB! Muito bem, presidente Fernando Henrique! Orgulho do PSDB! Muito bem, presidente! Boa noite para todos e todas. Eu vou cumprimentar vocês, militantes. Agora, nós, presidente, devia falar com o povo. Nós precisamos falar com base de partido. Porque essa base, ela que vai ser guerreiro, Geraldo Alckmin, guerreiro na sua campanha, guerreiro de Aécio Neves, porque essa base, governador e futuro presidente, essa base, esse é PSDB nosso, esse é PSDB de coração, PSDB de Mário Covas, PSDB de Franco Montoro. Isso, agradeço a todos vocês, todos a executiva, mas gente está chegando, eleição, uma guerra, precisamos andar guerrear, e nós não temos vergonha, tem 4 mandatos, 5 mandatos no governo do estado, tenham orgulho, todos que veio o governador, Covas, Geraldo, Serra, Geraldo, Gordo, enfim, nós não temos vergonha, nenhum político, nós. Hoje chegou o momento, eleição governador, você que papa voto, nós que papa voto, nosso querido, amigo, parceiro, Geraldo Alckmin, Aécio, precisa fazer 2 coisas. Você novo ainda no partido, conhecido em São Paulo. Eu acho que precisamos programar várias visitas para São Paulo. É mais rápida. Reunião para colocar. Depois, vamos falar com todos os prefeitos, todos os vereadores, na cada região. Vamos levar nosso candidato para o povo, para o PSDB conhecer. Mas não podemos se esquecer, grande líder nosso, chama Geraldo Alckmin. Essa maior liderança, nós vamos trabalhar 24 horas, porque, gente, olha, a militância quer lançar candidato já, não podemos demorar, porque você vai conhecer esse Brasil continente, não podemos demorar, porque muitos militantes, baixo clero, que eu chamo eles igual eu, quer entrar no campo, não podemos fazer reunião, vamos no campo pedir voto, como chama Dona Maria que não tem sindicato, Dona Maria que não tem nada, isso que precisamos ajudar. E quando falamos, PT acusa a gente que nós gostamos de rir, Geraldo sabe, negócio de santas casas, de hospitais, hoje tabela de SUS, 10 anos, baixou de área federal, e hoje estado, município, banca. Essa PT que gosta de pobre, nós gostamos de rico, e hoje todas as santas casas, sem a ajuda do governo Geraldo Alckmin, estava fechada, todas elas. Eu vou parar por aqui e precisa voltar várias vezes, porque tanta gente queria conhecer, queria falar, e todos os militantes, vamos trabalhar essa dupla. Você tem candidato a governador igual Geraldo, é fácil fazer campanha. E vamos trabalhar juntos, Geraldo, para resgatar a PSDB. Onde o PSDB veio com o Fernando Henrique, veio com Covas. Na época, vocês largaram Benedes que governo, como está o lucro com a população. Grande abraço e obrigado por vocês. Meus amigos, eu vou falar muito pouco, mas vamos ouvir a Aécio e o governador Geraldo Alckmin logo a seguir. Mas eu queria lembrar 2 coisas muito importantes. A primeira delas, ao adversário interessa nos dividir.
Ao adversário interessa nos confundir. Ao adversário interessa impedir a nossa força. A nós interessa a unidade, a força que nós mostramos hoje nessa reunião do PSDB de São Paulo. Segundo, as condições no Brasil de hoje favorecem enormemente uma candidatura ou candidaturas que venham do povo, que tenham um partido forte, que tenham história, experiência e capacidade de renovar o país. E eu, pessoalmente, estou convencido que essa candidatura e esse candidato é o governador Aécio Neves de Minas Gerais. O PSDB é esse partido reunido aqui. É esse partido reunido aqui. O PSDB é o PSDB de tantos na história e de muitos agora. É o PSDB de Geraldo Alckmin, da sua firmeza e da sua honestidade. É o PSDB de Pedro Tobias com a sua imensa sinceridade. E esse PSDB de São Paulo é um exemplo para o PSDB do Brasil. E eu tenho a convicção de que essa reunião de hoje é o começo de uma grande caminhada, na qual nós vamos, o povo brasileiro vai, na direção do futuro e na direção da vitória. Um abraço a vocês. Companheiros, meu querido presidente Sérgio Guerra, presidente Pedro Tobias, nosso governador Goldman, nosso presidente da Assembleia, o Samuel, nosso líder do Senado, o Aloísio, nossos parlamentares, e quero dar as boas-vindas, porque vejo aqui companheiros e companheiras do PSDB, dos nossos estados irmãos, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Ceará, do Acre, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, de Pernambuco. São todos muito bem-vindos. E dizer a Aécio que é uma alegria, você vem à casa do PSDB, com a nossa militância, para trazer uma palavra no nosso congresso do partido. O PSDB é um partido que nasceu para fazer a diferença, para não ser igual aos outros. O PSDB nasceu pela liderança, como aqui foi lembrado pelo querido Fernando Henrique, de grandes homens, como Franco Montoro, Mário Covas, Sérgio Mota, Magalhães Teixeira e tantos companheiros. O PSDB, o seu manifesto diz: longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas, nasce a social-democracia brasileira. Um partido pautado na ética, porque não há política sem ética. A política é uma atividade essencialmente ética. Um partido voltado para o social, como todas as sociais-democracias. Foi no governo do presidente Fernando Henrique que se tirou o pior dos impostos, que foi o imposto inflacionário, que corroía o dinheiro dos trabalhadores. Foi no governo do PSDB que se fez a grande reforma educacional, que se avançou na saúde, que se criou a rede de proteção social. Aqui em São Paulo, com os governos do Mário Covas, do Serra, do Goldman, o nosso próprio, de todos nós, o Estado mudou. Aliás, como mudou Minas Gerais, com os governos do PSDB. A mensagem que sinto, Aécio, de todo o partido, da nossa militância, de todas as nossas lideranças, é Aécio Neves: assuma a presidência do PSDB. Percorra
urgentemente foi a PROC ao Chuí ouvir o povo brasileiro, falar ao povo brasileiro, sentir as suas agruras e especialmente as suas esperanças. Esse é o sentimento do PSDB. Fenelon dizia que o homem deve usar da palavra para exprimir o pensamento, e do pensamento para a verdade e a justiça. Pois fale-nos, Aécio Neves, ninguém mais do que você é digno de ser ouvido. Dá-lhe, Tucano! Muito bem, governador Geraldo Alckmin! Urgente! Brasil! Urgente! Brasil! Pra frente! Aécio, presidente! Meus amigos, minhas amigas, meu caríssimo líder e companheiro, exemplo de dignidade e de seriedade para todos os brasileiros, governador Geraldo Alckmin. Caríssimo presidente Sérgio Guerra, caríssimo presidente Pedro Tobias, caríssimos companheiros senadores aqui presentes, os cumprimento através do companheiro e grande líder Aloísio. Quero cumprimentar também o governador Goldman, os parlamentares aqui presentes, nas figuras do grande líder Carlos Sampaio e do companheiro Samuel, agora presidente da Assembleia Legislativa do Estado, mulheres do PSDB que vejo aqui em grande número e com a animação de sempre, jovens do PSDB, força definitiva para a construção da nossa futura vitória, sindicalistas do PSDB sempre apostos e prontos para o grande debate, militantes do PSDB, desse grandioso estado de São Paulo, especial da sua capital. Meus amigos e minhas amigas, eu, ao chegar nessa solenidade, ao ouvir as palavras de quem ouvi com clareza e com firmeza, eu voltei no tempo. Voltei no tempo para reafirmar, meu caro Geraldo, a minha ligação, que não é apenas política, ela é sobretudo emocional com São Paulo. Você falava, Geraldo, e eu me lembrava que há quase 30 anos atrás, e com profunda emoção, que eu tenho certeza é de muitos que se lembrarão deste episódio tão importante e construtivo para a história do Brasil, há quase 30 anos atrás. E não há como não lembrar disso. O então governador de São Paulo, com a liderança que detinha, certamente um dos nomes mais prováveis para construir o encerramento do ciclo autoritário naquele ano de 84 para 85. Franco Montoro, um grande gesto de desprendimento, de generosidade, disse ao Brasil, aos brasileiros e aos companheiros de São Paulo, que naquele momento o nome era o de Tancredo Neves, para liderar o Brasil no seu reencontro com a democracia. Longe de mim querer aqui fazer qualquer comparação entre esses dois mineiros de gerações distintas, avô e neto. Mas faço sim a justa comparação em relação à dimensão política dos dois governadores do estado de São Paulo. Geraldo Alckmin, hoje, com a sua palavra, com a sua clareza e, sobretudo, com a sua autoridade moral, dá ele, mais do que eu, o grito de vamos nos reunir e dar ao Brasil um governo melhor do que esse, mais digno e mais honrado. Algum tempo depois, Geraldo, e você se lembrará disso, no momento em que muitos no Congresso Nacional duvidavam da possibilidade de o PSDB, pela primeira vez na sua história,
dirigir a Câmara dos Deputados e impor ali uma agenda ética de resgate da credibilidade daquela instituição. As dúvidas eram enormes. Peguei um avião em Brasília, desci no Palácio Bandeirantes. Encontrei o já combalido governador Mário Covas, abatido pela doença, mas sem deixar se abater no vigor das suas ideias e na coragem das suas posições. Perguntei a ele: governador Mário Covas, enfrento uma estrutura montada e hoje amplamente majoritária, ou deixo de lado isso e vamos novamente apoiar aqueles que já há décadas vêm comandando a Câmara dos Deputados? Ele me disse: você volta hoje para Brasília? Eu disse a Mário Covas: quando o senhor quiser. Ele me disse: amanhã embarcamos juntos, porque eu não vou dizer a você, eu vou dizer ao PSDB em Brasília que ele não tem o direito de não disputar a presidência da Câmara, e foi nesse momento que eu construí, ao lado de tantos companheiros, uma candidatura vitoriosa e muito importante. Lembra-se disso, meu companheiro Zé Aníbal, líder naquele instante, muito importante para o fortalecimento e divulgação das ideias do PSDB Brasil afora. Pois bem, o tempo passou e eu me encontro aqui hoje, um mineiro de São João del Rei, que não poderia imaginar uma receptividade tão calorosa como essa, carregada também de tanta responsabilidade. Nós do PSDB, companheiras e companheiros, não temos sequer o direito de duvidar da nossa capacidade. Nós não temos o direito de frustrar o Brasil ao não apresentar uma proposta alternativa a tudo isso que está aí. O PSDB de Geraldo Alckmin e de Fernando Henrique é o PSDB que irá se apresentar ao Brasil com clareza absoluta, debatendo absolutamente em qualquer campo, porque nós não temos o que temer no debate com o governo do PT. Esse PT que há muito tempo abdicou o governador Geraldo Alckmin de ter um projeto de país para se contentar em ter exclusivamente um projeto de poder, e a esse vale tudo que nós estamos assistindo com um prejuízo enorme a todos os brasileiros. Não temo, meus amigos e minhas amigas de São Paulo, o debate em qualquer campo em que eles queiram debater. Vamos falar de economia? Sim, vamos lembrar que o maior programa de distribuição de renda da nossa história republicana não foi o Bolsa Família, foi o Plano Real, que tirou algumas dezenas de milhões de brasileiros do perverso peso da inflação. Pois bem, se quiser um debate no campo social, vamos lembrar a eles, por mais que eles não gostem desta lembrança, mas a história não pode ser reescrita. O DNA de todos os programas de transferência de renda está no PSDB, com o governo Fernando Henrique, com Bolsa Alimentação, com Bolsa Escola, com Vale Gás, com cadastro único herdado pela Presidente da República, que não tem sequer a humildade e a coragem de agradecer ao seu antecessor a bendita herança que hoje o PT permite exaurir-se. Mas, pois bem, vamos lembrar sempre que possível o passado. Mas o brasileiro quer ouvir falarmos de futuro. E, portanto, a cada momento em que nós assistimos o que está acontecendo hoje na gestão federal, com o mais perverso aparelhamento da máquina pública já visto aí sim em qualquer tempo da nossa história, nós vamos responder com os exemplos da administração de Geraldo Alckmin, sério, eficaz e com resultados, com a governadora Anastasia, com Beto Richa, com Teotônio, com Marconi e com tantos outros companheiros. Quando eles vierem, continuarem a fazer o que estão fazendo com as nossas empresas públicas, nós vamos lembrar do tempo que a Petrobras não era um instrumento partidário, era sim uma empresa focada nos interesses do Brasil. E é isso que o PSDB começará a fazer em cada canto do Brasil, debatendo o presente, mas apontando os caminhos para o futuro. Isso não poderia, minhas amigas e meus amigos, começar em outro lugar que não fosse São Paulo. O PSDB deve tudo a São Paulo. Foram daqui que surgiram as principais lideranças que nos estimularam, nos deram coragem para deixarmos os partidos onde militávamos para construir o projeto da social-democracia no Brasil. Hoje, mais do que nunca, é fundamental que nós construamos a nossa unidade, não
torno de pessoas ou de nomes, mas em torno de um grandioso e generoso projeto de Brasil. Repito, onde a eficiência tome o lugar da ineficiência e da inoperância, e onde a ética seja uma companheira permanente da atividade política. A corrupção é a negação da própria política. E o velho Tancredo, de quem me lembrei agora há pouco, costumava dizer, Geraldo, que quando o homem público fala, é bom que aqueles que o estejam ouvindo distanciem um pouco os olhos de quem está com o microfone na mão e comecem a percorrer os lados. Quem são aqueles que o acompanham? Quem são aqueles que emprestam o seu prestígio, a sua autoridade e a sua credibilidade àquele que usa do microfone? Eu tenho um orgulho enorme de estar hoje em São Paulo, ao lado de Geraldo Alckmin, ao seu lado Pedro Tobias, ao seu lado Macris, ao seu lado Andréia e de tantos e tantas companheiras que têm como amálgama o compromisso com a ética, o compromisso com o futuro desse país. Portanto, a nossa tarefa não é fácil, mas ela está longe de ser impossível. Cada um de nós, e não apenas eu, vamos não fazer as malas, mas botar uma mochila nas costas e andar por cada canto desse Brasil, dizendo: está na hora de devolvermos o Brasil aos brasileiros. Chega do partido político que apoderou-se do Estado e perdeu a capacidade de conduzir as grandes transformações que o Brasil precisa. Vamos sempre à arrogância do governo responder com a nossa verdadeira unidade, pois só a unidade do PSDB nos levará à vitória. Muitos encontros, Pedro Tobias, como esse ocorrerão, certamente em São Paulo, por todo o interior, por outros estados do Brasil. E sempre, nos momentos de alguma dificuldade, nós poderemos olhar para o lado e reencontrar a confiança nos olhos de cada um de vocês, na vontade de mudar de cada um de vocês, porque até os nossos adversários sabem disso. Onde o PSDB governa, governa-se com ética. Onde o PSDB governa, governa-se com competência e com eficiência. Portanto, se governe a partir da convocação do governador Geraldo Alckmin, conduzir o partido a partir de maio. A minha primeira palavra é de reconhecimento justo à extraordinária presidência do companheiro Sérgio Guerra, em todos os momentos dedicado a construir a unidade do partido, sempre com humildade, mas com absoluta competência. Mas os tempos são outros. E me cobrava o companheiro Carlão que dissesse a vocês: nós vamos sim profissionalizar a ação do PSDB, vamos nos conectar cada vez mais. Quando alguém disser alguma coisa importante aqui em Minas ou em Brasília, os companheiros devem repercutir isso por todo o Brasil. Nós temos qualidade, nós temos conteúdo, nós temos seriedade, e é isso que a população brasileira vai compreender cada vez mais. Não me assusta, Geraldo, os índices da presidente da República nas pesquisas eleitorais, nas pesquisas de opinião, até porque nas últimas eleições nós assistimos que quanto mais violento era o discurso da presidente, mais vitórias nós colhemos em Salvador, em Belo Horizonte, aqui em Campinas, em Manaus ou em Belém. Agora é hora de construirmos o discurso. Transmitimos para as pessoas com absoluta clareza o que diferencia o PSDB daqueles que hoje governam o Brasil, na sua postura ética e moral, mas também no conteúdo das suas propostas. E quem é que tem no Brasil um time com a qualidade do PSDB, de pensadores, de militantes, de lideranças políticas dispostas a ir à luta? Portanto, hoje, governador Geraldo Alckmin, Vossa Excelência me permite viver um momento único. Se de um lado a emoção é grande, pode ter certeza que a responsabilidade, por outro, é muito maior. Contem comigo, percorrerei o Brasil de cabeça erguida, como devem andar os tucanos, dizendo: nós faremos muito mais, nós somos melhores, nós queremos governar o Brasil para os brasileiros. Viva São Paulo, viva o Brasil, viva o governador e rumo à vitória da decência, do trabalho e da seriedade.
Muito bem.